No ar, o FMT.Ciência. A jovem cientista de hoje é Daniela Poffo, que faz especialização em residência médica de pequenos animais. Ela participa do projeto que estuda doenças como leishmaniose felina, a AIDS felina e a leucemia em gatos domésticos e felinos silvestres atendidos no Hospital Veterinário da UFMT. Saiba mais sobre a pesquisa da Daniela agora! Nesse projeto, a gente está testando os gatinhos que são atendidos aqui para algumas doenças que a gente considera importantes, né? A gente testa esses gatinhos para o vírus da leucemia felina, para o vírus da imunodeficiência felina e também, posteriormente, vão ser testados para a leishmaniose. Então, o vírus da leucemia felina e da imunodeficiência felina, eles são vírus que praticamente eles causam uma imunodepressão no animalzinho. Então, assim, o gatinho, a gente não tem como saber se ele, só olhando para ele, se ele tem essa doença. Por isso a importância da gente tentar, através dos exames complementares, né? Através do exame de sangue, a sorologia, o PCR, para a gente tentar descobrir se eles têm esses vírus ou não. A gente estava pensando também em testar esses gatinhos para a leishmaniose, devido assim, a gente vê muito falar em leishmaniose em cães, né? Que os cães são reservatórios, os canídeos em geral. Mas a gente sabe que o gato ele também pode ser um reservatório da leishmania. A gente tem poucos relatos ainda. E a gente sabe assim que vai aumentando cada vez mais a quantidade de proprietários de gatinhos. E para cão a gente tem coleirinha para prevenir contra o mosquito não picar, a gente tem vacina. E para gatinho a gente ainda não tem nada disso. Então assim, como está aumentando o número de proprietários de gatinhos, a gente também pensa assim, aumentar os estudos para favorecer a eles, né? Então aumentar tanto os estudos dessas doenças que a gente considera importantes, como esses vírus da leucemia felina e da imunodeficiência, como também começar a pesquisar eles como reservatório de leishmania. Então assim, o meu projeto, o gatinho chega aqui para ser atendido no hospital, e aí logo que o gatinho é atendido, a gente pede autorização ao proprietário se a gente pode testar ou não. Então, assim, se ele deixar a gente testar, vai aplicar um termo de autorização e vai coletar algumas informações. Se esse gatinho ele é de rua, se esse gatinho ele nasceu na própria casa, se ele convive com outros animais, tudo para poder traçar um perfil desse animal. E aí, a gente vai coletar então um pouquinho da amostra sanguínea. Então, da amostra sanguínea, a gente vai pegar um pouquinho de sangue para cada teste. Então, tem um tipo de teste que a gente faz vendo um pedacinho não, a gente tenta ver como se fosse uma proteína, um antígeno para a proteína do vírus. Então, assim, se o animal tem um antígeno para a proteína do vírus, ele seria positivo. Então, esse teste é chamado de sorologia. A gente está fazendo a sorologia para FIV e FeLV. Depois, do outro pouquinho de sangue, a gente vai coletar para tentar detectar como se fosse o DNA do vírus dentro do animal. Então, assim, um é para ver se ele tem antígeno e o outro a gente vê se ele tem um pouquinho como se fosse o DNA do vírus dentro do animal. Então, são técnicas diferentes para ver praticamente as mesmas doenças, só que às vezes acontece de dar positivo num e dar negativo no outro. Então, por isso é bom associar essas técnicas, né? E para a leishmaniose, a princípio a gente vai fazer essa sorologia também, tentar detectar se o gatinho ele tem um antígeno para a leishmania dentro dele. O vírus da FIV seria a imunodeficiência felina, ele mimetiza muito como fosse a AIDS no ser humano. Então, o que acontece nessa doença? A gente não tem nada que a gente possa olhar o gatinho assim logo dizer, olha, ele tem o vírus da imunodeficiência. Mas como clínico, a gente percebe assim, são gatinhos que têm uma doença muito fácil de curar e ele não cura, ele não melhora.
e a gente faz o tratamento, não tem muito progresso, ou melhora, mas logo em seguida volta a ter, então a gente começa a desconfiar que ele possa ter uma imunidade baixa. Algumas alterações assim, num exame de sangue, por exemplo, esses gatinhos podem ter uma diminuição das células de defesa do sangue. Num exame mais físico, que a gente começa a palpar o gatinho, a gente pode ver que tem alguns órgãos de defesa que vão estar um pouquinho mais aumentados, que nem os linfonodos, mas não tem nada que a gente possa afirmar a não ser os testes complementares, são esses laboratórios, sorologia e o PCR. O vírus da imunodeficiência felina é um lentivírus semelhante ao HIV. Ele pode ser transmitido através da urina, saliva, muco, fezes e sangue. Isso significa que o ato de se lamberem, comer no mesmo prato de comida e de água são meios prováveis de transmissão. A leucemia felina também causa uma certa imunodeficiência. Então, além dessa imunodeficiência, em alguns gatos ela pode ocasionar tumores. Então a gente desconfia também quando tumor, a gente fala que são mais doenças se manifestam em animais mais idosos. Então, se tiver um gato que for mais jovem, tiver tumores, principalmente se for linfoma, a gente desconfia bastante que seja a leucemia felina também. E a mesma coisa, aí a importância dos testes, para a gente, só os testes vão dizer se realmente tem ou não tem, né? A suspeita ainda é muito difícil. Essas duas doenças que causam imunodepressão, elas infelizmente não têm um tratamento. Então, por que é importante saber se o gatinho tem? Se não tem tratamento, para que saber, né? Para a gente tentar prolongar um pouquinho a vida dele. O vírus da leucemia felina é específico para gatos, portanto não é transmitido para o homem ou para o cão. Atualmente é a causa de morte por doença infecciosa mais comum em felinos domésticos. Os sintomas da leucemia felina são, na verdade, os mesmos sintomas das diversas doenças que acometem o gato por ele estar sem suas defesas naturais. Ele pode apresentar infecções crônicas como estomatite, gengivite, úlceras na boca, feridas que não cicatrizam, tumores, febre, problemas reprodutivos, entre outros. A leishmaniose, como eu estava falando, ela é muito estudada em cães, então daí a importância de a gente diagnosticar ela nos gatos, para poder, às vezes, com o tempo, ver se é possível ter uma vacina para esses gatos, saber se realmente tem uma porcentagem muito grande deles que estão tendo a leishmania. A gente está incriminando, dizendo que os cachorros são reservatórios, a gente faz todo o procedimento para poder impedir que os cachorros transmitam ela, mas teria que fazer esses procedimentos nos gatos também, porque se eles são reservatórios, eles também poderiam estar transmitindo, poderiam estar sendo reservatórios para o ser humano, né, para o vetor no caso, e a gente não tem muito conhecimento ainda. A leishmaniose felina é uma doença ainda pouco estudada. Na grande maioria dos casos, se apresenta com lesões na pele, úlceras e nódulos presentes na face, orelha, focinho e patas. Então, essas doenças, elas estão realmente sendo pesquisadas, né? Porque elas não têm um tratamento eficaz, e a gente quer isso, a gente quer estudar mais, a gente quer se aprimorar para, quem sabe, um dia a gente conseguir, né, ter um tratamento que funcione, que não precise mais o proprietário perder o gatinho, ou às vezes ver que ele tem leishmaniose, ele ficar com medo e querer optar por eutanasiar o gatinho. Então a gente realmente está tentando estudar cada vez mais para poder fazer ou vacinas ou um método de tratamento mais eficaz, tudo em prol da saúde deles. Parabéns pela pesquisa, Daniela. É sempre bom falar sobre os cuidados necessários quando se tem um bichinho de estimação. O FMT Ciência chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Esperamos você!